Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus nos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado, 28º dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler do capítulo 48 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Nós estamos no nosso 28º dia da nossa jornada de leitura bíblica da palavra de Deus. Vamos orar antes de nós fazermos uso da palavra de Deus. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, a graça de estar lendo a tua palavra. Que o Senhor venha alimentar o nosso coração, alimentar a nossa vida, para a glória do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? 48 de Gênesis. E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse: o Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, e em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efratá. E eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e os beijou e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez vir a tua semente. Também então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, eles a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoou estes rapazes, e seja neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é primogênito, põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei, também ele será povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés, depois disse Israel a José: eis que e um morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Vamos para Gênesis, capítulo 49.
Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos, ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntou-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus irmãos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O certo não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Shilom, e a ilha se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele levará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Zabulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios. O seu termo será Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributos. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa, o acontecerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, de cima com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Léa. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Gênesis, capítulo de número 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porém assim se cumprem os dias daqueles
que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como eles lhe ordenaram, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o heteu, em frente Mane. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura não aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos e teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Vós também intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, filhos de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Fizemos a leitura do capítulo 48 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Hoje foi o 28º dia da nossa jornada de leitura bíblica em ordem cronológica. Deus abençoe a sua vida e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.